Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre duas categorias de pessoas neste mundo. De um lado, tem gente que começa muita coisa e nunca termina nada. Começa um projeto, larga. Começa um curso, larga. Começa um negócio, larga. Muda de rumo o tempo todo. E aí passam os anos e essas pessoas nunca construíram nada sólido. Nenhuma referência, nenhuma história de valor. Do outro lado, tem gente que decide pagar o preço, que persiste, que constrói tijolo por tijolo e que um dia se torna referência como profissional, como empresário, como pessoa. A diferença entre essas duas pessoas quase nunca é talento, é a disposição de pagar o preço. E hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre isso. Porque acredite, ela fala muito sobre construir algo que dura. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos aprender um pouco mais. A gente vive numa época que odeia o preço. Queremos o resultado sem o processo, a colheita sem o plantio, o topo sem a escalada. As redes sociais mostram só o pódio, nunca os anos de treino. Só o sucesso pronto, nunca as madrugadas de trabalho. E é aí que a gente cria uma expectativa irreal. Acha que se não deu certo rápido, é porque não era para ser. Então a pessoa começa uma coisa, bate a primeira dificuldade e desiste. Começa outra coisa, bate a segunda dificuldade e desiste de novo. E aí vai colecionando começos, uma pilha de recomeço que nunca vira em nada. Jesus falou exatamente sobre isso e de um jeito muito direto. Em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, ele disse: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha a imagem que Jesus usou. Um homem começa a construir e não termina. E o que sobra? Um alicerce abandonado, que vira motivo de zombaria. E quantas vezes você foi zombado por não terminar o que começou? Jesus estava dizendo, antes de começar, entenda que vai ter um preço e se prepare para pagá-lo até o fim. Aqui está uma verdade que o mundo tenta esconder de você. Tudo que tem valor tem um preço. E o valor é proporcional ao preço. Ninguém admira uma conquista fácil. A gente admira o atleta que treinou por 10 anos, o médico que estudou uma década, o empreendedor que quebrou 3 vezes e não desistiu. O valor de uma história está exatamente na sua quantidade de preço que foi pago para construí-la. E a Bíblia tem um princípio poderoso sobre a excelência de quem se dedica. Em Provérbios capítulo 22, versículo 29, está escrito: Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Repara na promessa, aquele que se torna habilidoso, quem paga o preço de dominar o seu ofício, vai se destacar, não vai ficar na mediocridade, vai ser posto diante de reis. A excelência sempre abre portas, mas a excelência não cai do céu. Ela é construída com preço, com repetidão, com anos de dedicação. E tem mais, porque talvez você pense, mas isso é só para quem tem empresa, para quem é chefe, para quem é dono do próprio negócio. Não, isso vale para todo mundo, para o empresário, para o colaborador. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo escreveu: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você entendeu?
A profundidade disso é muito grande. Não importa se você é dono ou funcionário, faça tudo de um jeito excelente, de coração, como para Deus. Porque quando o seu trabalho vira adoração, ele ganha uma qualidade que ninguém consegue imitar. E é essa qualidade que constrói uma referência, uma história de valor. A Bíblia está cheia de gente que pagou o preço e construiu histórias que atravessam milênios. Pensa em José. Isso, José. Ele foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar e foi o melhor servo que aquela casa já teve. Foi preso injustamente e mesmo na prisão se tornou referência, o homem em que todos confiavam. José não escolheu as circunstâncias, mas ele escolheu ser excelente em cada lugar onde foi colocado. E foi essa constância ao longo de anos que o levou do fundo da prisão ao governo do Egito. Vamos então também falar de Davi. Apesar de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, um trabalhador invisível no meio do nada, cuidando de um rebanho que nem era grande. Mas foi ali que ele enfrentou o leão e o urso, protegendo aquelas ovelhas. Quando ninguém estava vendo, ele estava lutando. O preço que ele pagou no anonimato foi o que preparou ele para o dia do gigante. Vamos também lembrar de Noé. Ele construiu uma arca por cerca de 1 século, sendo motivo de piada o tempo todo. 100 anos pagando o preço de obedecer sem ver resultado nenhum. Mas ele terminou o que começou. E essa arca salvou a humanidade. Percebe o padrão? Nenhum deles teve resultado rápido. Todos pagaram um preço, muitas vezes escondidos, por muito tempo. Mas todos terminaram. E é por isso que viraram referência hoje. Por isso que nós estamos falando deles nesse momento. Tá, mas como sair da cultura do abandono e construir algo de valor? 3 princípios que eu vou te passar. Primeiro, conte o custo antes de começar e depois vá até o fim, como Jesus ensinou na parábola da torre. Não comece por impulso, no calor da emoção. Entenda o preço, tome a decisão com maturidade e então se comprometa a terminar. Recomeço demais é sinal de decisão de menos. Segundo, seja excelente onde você está agora. Não espere o cargo dos sonhos para dar o seu melhor. Seja fiel no pouco. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A promoção vem depois da fidelidade, não antes. José foi fiel na casa e na prisão, antes do palácio. Terceiro, não desista quando o resultado demorar. Essa é a hora em que a maioria abandona. E é justamente a hora que a perseverança faz a diferença. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo escreveu: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A colheita é garantida, a única condição é não desanimar. Mas eu preciso te dizer uma coisa mais importante de toda essa mensagem. Você pode construir uma casa brilhante, ganhar dinheiro, virar referência no seu ramo. Ainda assim, no fim, sentir um vazio. Porque construiu tudo sobre um alicerce errado. Jesus nos falou sobre isso. Nos contou de um homem que construiu a casa sobre a areia. Ficou linda, mas veio o vento, a tempestade e ela caiu. A maior história de valor que você pode construir não é a sua carreira, é a sua vida, a sua estrutura sobre a rocha, que é Cristo. Porque de que adianta construir uma torre forte, altíssima na terra e não ter construído nada para a eternidade? O maior preço já foi pago, não por você, mas por você. Jesus pagou na cruz o preço que você jamais conseguiria pagar. Se você quer começar a construir a sua vida sobre o fundamento certo, faz uma oração comigo. Vamos lá? Jesus, eu quero construir a minha vida sobre você. Toma conta da minha história, me ajuda a pagar o preço e a não desistir.
Essa é a decisão mais importante, valiosa que você pode tomar. Se essa mensagem falou com você, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa parar de recomeçar e começar a terminar. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa hoje. E me conta nos comentários, qual é a torre que você vai terminar de construir? O que você não vai mais abandonar? Escreve aí. Assumir em público é o primeiro tijolo da sua construção. Lembra, tudo que tem valor tem um preço. Não desista no meio da construção. No tempo certo, você vai colher. Deus abençoe e até o próximo vídeo.